Quais são os elementos que uma máquina deve possuir para ser essencialmente considerada no computador? Para que uma máquina seja considerada um computador, ela deve possuir os seguintes elementos essenciais. 1. Unidade de processamento central, CPU, responsável por executar instruções e processar dados. 2. A memória RAM, para armazenamento temporário, quanto a memória de armazenamento secundário, como HDs ou SSDs. 3. Dispositivos de entrada e saída, para interação com o usuário e comunicação com o ambiente externo. 4. Sistema de armazenamento, para guardar dados e programas. 5. Incluindo um sistema operacional para gerenciar o hardware e fornecer uma interface para o usuário. Esses elementos juntos permitem que a máquina execute tarefas e processe informações, características fundamentais de um computador. Qual é a diferença entre uma calculadora simples e uma científica? A diferença entre uma calculadora simples e uma científica está nas funcionalidades e na complexidade de operações que cada uma oferece. 1. Calculadora simples. Realiza operações básicas como adição, subtração, multiplicação e divisão. Geralmente possui um display simples e não tem funções adicionais. 2. Calculadora científica. Oferece funcionalidades avançadas como cálculos de funções trigonométricas, logaritmos, exponenciais, estatísticas, entre outros. Possui uma gama maior de botões e uma interface mais complexa. Pode realizar cálculos mais complexos e é usada em áreas como matemática, física e engenharia. Essencialmente, a calculadora científica é projetada para lidar com operações matemáticas mais sofisticadas. Explique as contribuições da máquina de Pascaline de Blaise Pascal. As máquinas de Pascaline, desenvolvidas por Blaise Pascal, foram uma das primeiras tentativas bem-sucedidas de criar um dispositivo mecânico para realizar cálculos automáticos. Aqui estão algumas das contribuições importantes. 1. Automação de cálculos. A Pascaline foi uma das primeiras calculadoras mecânicas que permitiu a automação de operações matemáticas básicas, como adição e subtração, reduzindo a necessidade de cálculos manuais. 2. Influência no desenvolvimento de computadores. A invenção de Pascal foi um marco importante na história da computação, inspirando futuros inventores e contribuindo para o desenvolvimento das máquinas de cálculo. 3. Prototipagem e experimento. A criação da Pascaline também serviu como um experimento prático, mostrando a viabilidade de mecanismos mecânicos para cálculos e estabelecendo as bases para o desenvolvimento de tecnologias mais complexas. 4. Inovação na engenharia mecânica. A Pascaline demonstrou a aplicação prática da engenharia mecânica na resolução de problemas matemáticos, influenciando o desenvolvimento de futuras invenções na área. Em resumo, a contribuição de Blaise Pascal com a Pascaline foi fundamental para o avanço da computação e da tecnologia de cálculo. Explique a contribuição da máquina de Gottfried de Wilhelm Leibniz. A máquina de Gottfried Wilhelm Leibniz, conhecida como máquina de Leibniz, foi uma das primeiras calculadoras mecânicas que permitia realizar operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Aqui estão algumas das contribuições importantes da máquina de Leibniz. 1. Multiplicação e divisão automáticas. Ao contrário da Pascaline, que só realizava adição e subtração, a máquina de Leibniz podia realizar multiplicação e divisão de forma automatizada, ampliando as capacidades de cálculo. 2. Cilindro de Leibniz. A máquina utilizava um cilindro com dentes de diferentes comprimentos que permitia a realização de multiplicações e divisões através de um mecanismo de engrenagens. 3. Influência na computação. A invenção de Leibniz foi crucial para o desenvolvimento futuro das máquinas de cálculo e influenciou o desenvolvimento de computadores modernos. 4. Avanço na engenharia mecânica. A máquina de Leibniz representou um avanço significativo na engenharia mecânica, mostrando que era possível construir dispositivos capazes de realizar operações matemáticas complexas de forma automatizada. Em resumo, a máquina de Leibniz foi um marco importante no desenvolvimento de tecnologias de cálculo, ampliando as capacidades das máquinas de cálculo e influenciando o futuro da computação. Explique a contribuição da máquina UTR de Joseph Méry-Jacques. A máquina analítica, projetada por Charles Babbage, é considerada a primeira máquina de computador mecânico. É o UTR de Joseph Méry-Jacques. UTR. Desculpe pela confusão. Joseph Marie-Jacques foi um inventor francês. Continue. O TR Jacquard, inventado por Joseph Marie-Jacques, foi uma inovação importante na história da automação e da tecnologia. Aqui estão algumas das suas. O TR
Tear-Jacquard é uma invenção revolucionária que permitiu a automação da tecelagem de padrões complexos. Aqui estão algumas de suas contribuições. 1. Automação da tecelagem. O Tear-Jacquard introduziu um sistema de cartões perfurados para controlar o padrão de tecelagem, tornando o processo mais eficiente e permitindo a criação de padrões complexos automaticamente. 2. Influência na computação. O sistema de cartões perfurados do Tear-Jacquard influenciou diretamente o desenvolvimento dos primeiros computadores, como a máquina analítica de Charles Babbage, ao fornecer uma forma de armazenar e processar informações de maneira sequencial. 3. Avanço na indústria têxtil. A invenção revolucionou a indústria têxtil, aumentando a produtividade e permitindo a fabricação de tecidos mais elaborados. O Tear-Jacquard foi um marco na história da tecnologia, demonstrando como a automação pode transformar indústrias e inspirar inovações em outras áreas, incluindo a computação. Fale sobre o projeto de Charles Babbage. Charles Babbage, um matemático, filósofo e inventor britânico, projetou a máquina analítica, que é considerado um precursor do computador moderno. Aqui estão os principais aspectos do projeto de Babbage. Máquina analítica. A máquina analítica foi projetada para realizar cálculos complexos e automáticos. Ela incorporava características que são fundamentais para os computadores modernos, como a aritmética de ponto flutuante, memória e a capacidade de ser programada por meio de cartões perfurados. 2. Cartões perfurados. Inspirado pelo Tear-Jacquard, Babbage utilizou cartões perfurados para armazenar e processar instruções, permitindo a automação de cálculos complexos. 3. Unidade de controle e armazenamento. A máquina analítica possuía uma unidade de controle, o roteiro, e uma unidade de armazenamento, o armazém, que poderiam ser programados para executar uma série de operações matemáticas. 4. Influência no desenvolvimento de computadores. Embora a máquina analítica nunca tenha sido completamente construída, seus conceitos influenciaram profundamente o desenvolvimento da computação e ela é frequentemente considerada um precursor dos computadores modernos. Babbage é amplamente reconhecido como o pai do computador devido às suas ideias visionárias e ao impacto duradouro de seu trabalho no campo da computação. Quais entradas e saídas? Na máquina analítica de Babbage, as entradas e saídas foram projetadas para permitir a realização de cálculos complexos e a interação com o usuário. Aqui estão os principais aspectos. 1. Entradas. Cartões perfurados. A principal forma de entrada eram os cartões perfurados, que armazenavam instruções e dados para a execução de cálculos. Esses cartões eram inseridos na máquina para programar as operações que a máquina analítica deveria realizar. Alavancas e rodas. O usuário poderia interagir com a máquina por meio de alavancas e rodas para controlar e ajustar os cálculos. 2. Saídas. Impressão em papel. A saída da máquina analítica era projetada para ser impressa em papel. Os resultados dos cálculos seriam registrados mecanicamente em uma fita de papel, tornando possível a visualização dos resultados. 3. Leitura e armazenamento. Além da impressão, a máquina também tinha capacidade de armazenar resultados intermediários e finais em sua memória mecânica. A máquina analítica de Babbage foi um precursor dos computadores modernos e suas ideias influenciaram profundamente o desenvolvimento de tecnologias de computação. Qual era a mecânica envolvida? A mecânica envolvida na máquina analítica de Babbage era complexa e inovadora para a época. Aqui estão alguns dos principais aspectos mecânicos. 1. Engrenagens e roda dentada. A máquina usava um sistema de engrenagens e rodas dentadas para realizar cálculos aritméticos. Essas engrenagens eram projetadas para executar operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. 2. Cartões perfurados. Inspirada no Tear-Jacquard, a máquina analítica usava cartões perfurados para armazenar instruções e dados. Esses cartões perfurados eram inseridos na máquina para guiar o processo de cálculo. 3. Unidade de controle. Roteiro. A máquina analítica tinha uma unidade de controle, conhecida como roteiro, que coordenava o funcionamento das diferentes partes da máquina. 4. Armazenamento. O armazém. A máquina possuía um armazém que armazenava resultados intermediários e finais, funcionando como a memória da máquina. 5. Impressão. Para a saída, a máquina analítica tinha um mecanismo de impressão que permitia registrar os resultados dos cálculos em papel. A máquina analítica de Babbage foi um projeto altamente inovador e um precursor dos computadores modernos, com sua mecânica avançada, que estabeleceu as bases para a computação automatizada. Por que alguns o consideram o pai da computação? Charles Babbage é frequentemente chamado de pai da computação devido às suas contribuições pioneiras no desenvolvimento dos conceitos fundamentais que mais tarde seriam a base para os computadores modernos. Aqui estão algumas razões pelas quais ele é considerado uma figura central na história da computação. 1. Máquina analítica. Babbage projetou a máquina analítica, uma máquina mecânica capaz de realizar cálculos complexos e programável por meio de cartões perfurados. Esta máquina incorporava conceitos como memória, unidade de controle e aritmética de ponto flutuante, que são essenciais para os computadores modernos. 2. Cartões perfurados.
Babbage utilizou o conceito de cartões perfurados para armazenar dados e instruções, uma ideia que foi fundamental para o desenvolvimento do sistema de armazenamento e programação em computadores. 3. Conceitos de computação. Babbage introduziu conceitos fundamentais da computação, como a ideia de uma máquina universal capaz de executar qualquer cálculo matemático que possa ser descrito por um algoritmo. 4. Influência duradoura. Apesar de a máquina analítica nunca ter sido completamente construída, suas ideias influenciaram profundamente o desenvolvimento da computação. Por essas razões, Charles Babbage é frequentemente reconhecido como o pai da computação. O que fez a primeira programadora Ada Lovelace? Ada Lovelace, frequentemente reconhecida como a primeira programadora de computadores, teve um papel crucial no desenvolvimento da máquina analítica de Charles Babbage. Aqui estão algumas de suas contribuições. 1. Análise de Babbage. Lovelace escreveu uma série de notas sobre a máquina analítica de Babbage, incluindo uma tradução de um artigo do engenheiro italiano Luigi Federico Menabrea. Suas anotações incluíam uma descrição detalhada da máquina e um algoritmo para calcular os números de Bernoulli, que é considerado o primeiro algoritmo destinado a ser processado por uma máquina. 2. Visão pioneira. Ada Lovelace teve uma visão notável sobre o potencial da máquina analítica, indo além dos cálculos matemáticos básicos. Ela reconheceu que a máquina poderia ser usada para processar símbolos e criar música, arte e outros tipos de informações, antecipando a ideia de computação geral. 3. Influência na computação. As ideias de Lovelace sobre a máquina analítica e a computação influenciaram profundamente o desenvolvimento futuro da computação. Seu trabalho é visto como um precursor dos conceitos de software e programação. Ada Lovelace é celebrada por sua visão e suas contribuições pioneiras, sendo amplamente reconhecida como a primeira programadora de computadores. Explique como um sistema computacional ajudou o censo americano no período de 1890. O sistema computacional desenvolvido por Herman Hollerith desempenhou um papel crucial no censo dos Estados Unidos de 1890. Hollerith desenvolveu uma máquina que utilizava cartões perfurados para processar e tabular as informações coletadas durante o censo. Aqui estão algumas das principais maneiras como seu sistema ajudou. 1. Automatização do processo. A máquina de Hollerith automatizou a tabulação dos dados do censo, o que reduziu significativamente o tempo e o trabalho necessários para processar as informações. Antes disso, a contagem de dados era feita manualmente e era extremamente demorada. 2. Precisão e eficácia. A tecnologia de cartões perfurados permitiu uma maior precisão na coleta e análise dos dados, minimizando erros humanos e aumentando a eficiência do processo. 3. Capacidade de processamento. O sistema de Hollerith tinha a capacidade de processar grandes volumes de dados rapidamente, o que era crucial para o censo de 1890, dada a vasta quantidade de informações a ser processada. 4. Inovação e tecnologia. O sucesso do sistema de Hollerith no censo de 1890 demonstrou o potencial das máquinas de processamento de dados, estabelecendo as bases para futuras inovações em computação e automação. A contribuição de Herman Hollerith foi fundamental para modernizar o processo de censo e pavimentar o caminho para o desenvolvimento de tecnologias de computação. Qual a relação com a criação da empresa IBM? A relação entre Herman Hollerith e a criação da IBM remonta ao desenvolvimento do sistema de cartões perfurados que Hollerith criou para o censo dos Estados Unidos de 1890. Aqui estão os principais pontos dessa relação. 1. Invenção de Hollerith. Herman Hollerith desenvolveu uma máquina que utilizava cartões perfurados para processar dados de forma eficiente. Essa inovação foi crucial para a modernização do processamento de informações em grande escala. 2. Fundação da Tabulatin Machine Company. Em 1896, Hollerith fundou a Tabulatin Machine Company, TMC, para comercializar suas máquinas. 3. Evolução para a IBM. A TMC passou por várias fusões e mudanças de nome ao longo dos anos. Em 1924, a empresa foi renomeada para International Business Machines Corporation, IBM, que se tornou um dos maiores e mais influentes conglomerados de tecnologia do mundo. Hollerith e sua invenção foram fundamentais para a criação da IBM, que se estabeleceu como líder em computação e tecnologia. A inovação de Hollerith no processamento de dados foi a base para a evolução da computação moderna. Fale da utilização da computação pelos alemães, americanos e pelos ingleses na Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, a computação desempenhou um papel crucial para os esforços de guerra de várias nações. Aqui estão algumas das formas como os alemães, americanos e ingleses utilizaram a computação durante o conflito. 1. Alemanha. Máquinas Enigma. A Alemanha usou a máquina Enigma para codificar suas comunicações. Essa máquina era sofisticada e difícil de decifrar. No entanto, os esforços dos aliados para decifrar as mensagens codificadas com Enigma foram cruciais. 2. Estados Unidos. Projeto Ultra e Bletchley Park.
Nos Estados Unidos, os esforços para decifrar as comunicações alemãs incluíram o uso de máquinas como a bomba de Turing, que ajudaram a quebrar os códigos Enigma. Além disso, os Estados Unidos usaram computadores para calcular trajetórias de mísseis, decifrar códigos e realizar outras tarefas críticas. 3. Inglaterra. Bletchley Park. O Reino Unido, em colaboração com os Estados Unidos, desempenhou um papel fundamental na quebra dos códigos Enigma com o uso de máquinas como a bomba. O trabalho em Bletchley Park foi crucial para a inteligência britânica e aliada. A computação e a criptografia desempenharam um papel vital na Segunda Guerra Mundial, ajudando a ganhar uma vantagem estratégica crucial e salvando muitas vidas. Como funcionava o ENIAC? O ENIAC, Electronic Numeric Integrated and Computer, foi um dos primeiros computadores eletrônicos de grande escala, projetado para realizar cálculos numéricos complexos. Ele foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial e concluído em 1945. Aqui estão os principais aspectos de seu funcionamento. 1. Arquitetura. O ENIAC era composto por cerca de 17.000 válvulas termoiônicas, válvulas a vácuo, que eram utilizadas para realizar operações lógicas e aritméticas. Ele tinha uma arquitetura baseada em tubos de vácuo, relés e painéis de interruptores. 2. Programação. O ENIAC não era programado por software no sentido moderno, mas sim por meio da configuração de seus cabos e painéis de interruptores. Os operadores ajustavam manualmente os circuitos para configurar o cálculo desejado. 3. Operações. O ENIAC era capaz de realizar uma ampla gama de operações matemáticas, incluindo adição, subtração, multiplicação e divisão. Era particularmente útil para cálculos balísticos e simulações numéricas. 4. Impacto. O ENIAC foi utilizado para cálculos cruciais durante a guerra, incluindo a previsão de trajetórias de mísseis e outras aplicações científicas. O ENIAC foi um marco na história da computação, demonstrando a viabilidade de computadores eletrônicos para cálculos de alta velocidade e estabelecendo as bases para o desenvolvimento de computadores modernos. Como a álgebra de Boole, criada por George Boole em 1847, contribuiu para os sistemas computacionais atuais? A álgebra de Boole, criada por George Boole em 1847, é uma estrutura matemática que lida com valores binários, verdadeiro ou falso, e operações lógicas. Essa álgebra é fundamental para o funcionamento dos sistemas computacionais atuais. Aqui estão algumas contribuições importantes. 1. Fundação da lógica digital. A álgebra de Boole é a base da lógica digital, que é essencial para o design de circuitos eletrônicos e sistemas computacionais. Ela fornece as operações lógicas fundamentais, AND, OR, NOT, que são utilizadas em circuitos digitais. 2. Implementação de circuitos lógicos. Os circuitos lógicos modernos, como portas lógicas, são baseados na álgebra de Boole. Esses circuitos são os blocos de construção fundamentais para processadores, memória e outros componentes de computadores. 3. Representação de dados. A álgebra de Boole é usada para representar e manipular dados em sistemas computacionais, permitindo a codificação e processamento de informações em formato binário, zeros e uns. 4. Desenvolvimento de algoritmos e software. A álgebra de Boole é fundamental para o desenvolvimento de algoritmos e software, pois fornece a base para operações lógicas e decisões condicionais. A álgebra de Boole é, portanto, um componente essencial na arquitetura e no funcionamento dos sistemas computacionais atuais, e suas ideias são fundamentais para a computação moderna. Explique os elementos da arquitetura de von Neumann. A arquitetura de von Neumann, proposta por John von Neumann em 1945, é a base para a maioria dos computadores modernos. Ela define uma estrutura de computador com os seguintes elementos principais. 1. Unidade de processamento central, CPU. A CPU é responsável por executar instruções e processar dados. Ela é composta por uma unidade aritmético-lógica, ALU, que realiza operações matemáticas e lógicas, e uma unidade de controle que gerencia a execução das instruções. 2. A memória armazena dados e instruções. Da arquitetura de von Neumann, a memória é unificada, significando que tanto os dados quanto as instruções são armazenados no mesmo espaço de memória. 3. Unidade de entrada e saída. A unidade de entrada e saída permite a comunicação entre o computador e o mundo externo, como teclado, mouse, impressoras, monitores, etc. 4. Barramento de dados. O barramento de dados é um sistema de comunicação que conecta a CPU, a memória e os dispositivos de IAU, permitindo a transferência de dados entre eles. A arquitetura de von Neumann é caracterizada pelo conceito de armazenar tanto as instruções quanto os dados na mesma memória e pelo uso de um barramento de dados para a comunicação entre os componentes. Essa arquitetura é a base para a maioria dos computadores de hoje, incluindo desktops, laptops e servidores. Qual o papel de Alan Turing na história da computação? Alan Turing é uma figura central na história da computação, com contribuições fundamentais em várias áreas. Aqui estão alguns de seus principais papéis e realizações. 1. Máquina de Turing. Alan Turing propôs o conceito de uma máquina de Turing, um modelo teórico de computação que formaliza o conceito de algoritmo e computabilidade. A máquina de Turing é um modelo abstrato que ajuda a entender os limites do que pode ser computado.
2. Deciframento de códigos. Durante a Segunda Guerra Mundial, Turing trabalhou em Bletchley Park, onde foi crucial para o desenvolvimento de técnicas e dispositivos para decifrar os códigos alemães, como a máquina Enigma. Seu trabalho foi fundamental para a vitória dos aliados e teve um grande impacto na guerra. 3. Inteligência artificial. Turing é considerado um dos pioneiros da inteligência artificial. Ele propôs o famoso teste de Turing, uma avaliação para determinar se uma máquina pode exibir comportamento inteligente, indistinguível do humano. 4. As máquinas, fundamentos da computação teórica. As ideias de Turing estabeleceram os fundamentos teóricos da computação, influenciando a teoria da computabilidade, a complexidade de algoritmos e o desenvolvimento de linguagem de programação. A obra de Alan Turing é fundamental para o avanço da computação e suas contribuições continuam a impactar a tecnologia e a ciência da computação até hoje. Explique de forma simples o funcionamento da máquina de Turing. A máquina de Turing é um modelo teórico que descreve como um dispositivo de computação pode realizar cálculos e processar informações. Aqui está uma explicação simples de seu funcionamento. 1. Cinta infinita. A máquina tem uma longa fita dividida em células que pode ser infinita em ambos os sentidos. Cada célula pode conter um símbolo como 0 ou 1. 2. Cabeça de leitura escrita. A máquina possui uma cabeça que pode ler e escrever símbolos na fita, além de mover-se para a esquerda ou direita. 3. Tabela de regras. A máquina segue um conjunto de regras ou instruções que determinam o que fazer com base no símbolo atual que está sendo lido e no estado atual da máquina. 4. Estados. A máquina possui um conjunto de estados que representam diferentes condições ou etapas no processo de computação. A máquina de Turing pode ser vista como uma simplificação do que hoje consideramos um computador. Ela ajuda a entender os princípios fundamentais da computação e os limites do que pode ser computado. Explique quais são as gerações dos computadores. As gerações dos computadores são categorizadas com base nas principais inovações tecnológicas que ocorreram ao longo do tempo. Aqui estão as 5 gerações. 1. Primeira geração, 1940 a 1956. Tecnologia, válvulas a vácuo. Características, computadores grandes, lentos e que consumiam muita energia. Exemplos incluem o ENIAC e o UNIVAC. 2. Segunda geração, 1956-1963. Tecnologia, menor tamanho, maior eficiência e menor consumo de energia. 3. Terceira geração, circuitos integrados, chips. Características, computadores mais compactos, mais rápidos e com maior capacidade de armazenamento. 4. Quarta geração, 1971 presente. Tecnologia, microprocessadores. Características, computadores pessoais, PCs, laptops e dispositivos portáteis. Quinta geração, tecnologia, inteligência artificial, computação paralela e computação em nuvem, avanços em IA, machine learning e integração de sistemas inteligentes. 4. Cada geração marcou um avanço significativo na tecnologia dos computadores, aumentando sua capacidade, eficiência e acessibilidade. Certo, muito obrigado. De nada. Se tiver mais perguntas, estou aqui para ajudar.